Eu tenho certeza que você conhece filmes como A Era do Gelo e Rio, certo? E se eu te falar que a Blue Sky Studio, que fez essas e outras animações de sucesso, vai fechar as portas agora em abril? Pois é, e até como uma certa forma de homenagem, nesse vídeo aqui eu vou fazer um top 10 desses filmes, segundo a análise da crítica. Fala galera, João Marcos Carneiro aqui. Vamos falar nesse vídeo aqui da Blue Sky, que era um estúdio de animação da Fox. Só que aí você vai se lembrar provavelmente que a Disney há um tempo atrás comprou a Fox. E aí nessa última semana o portal Deadline lá dos Estados Unidos trouxe uma informação de que devido à crise financeira, olha só hein, crise financeira na Disney, sim, pasmem. Devido a uma crise financeira, devido à pandemia que a gente está vivendo, a Disney optou então por fazer o fechamento desse estúdio. O que me causou, até certo ponto, uma dúvida, porque recentemente no Disney Investors Days, lá em novembro do ano passado, a Disney anunciou que vai ter uma série nova da Era do Gelo, que faz parte desse estúdio, a Blue Sky, lá no Disney Plus. E aí eu comecei a pensar, mas o que vai acontecer então com essa série? Ela vai continuar existindo, não vai? Esses filmes, essas atrações ligados, né, são 13 filmes que a Blue Sky produziu nesse meio tempo. Será que esses filmes eles vão ser pegos pela Disney? A Disney vai falar como se fosse filme da Disney agora? Ou eles vão simplesmente deixar de acontecer? São dúvidas que eu acho que ficam na cabeça de todo mundo, perfeito? Todos os filmes produzidos então pela Blue Sky, né, de animação de 2002 até 2019, eles arrecadaram, né, até hoje 5,9 bilhões de dólares para o estúdio. O que assim, não é lá tanto dinheiro quando a gente fala, é óbvio, de cinema, né? São 13 filmes, nem todos são muito conhecidos, os que a gente mais conhece mesmo são A Era do Gelo e Rio, para falar a verdade, mas a partir de agora eu vou te contar os 10 melhores filmes, então desses 13 filmes que a Blue Sky tem, os 10 melhores segundo a análise dos críticos lá no site Rotten Tomatoes, que eu aqui no canal sempre uso como fonte para analisar aquilo que a crítica e também o público está dizendo, porque é um site muito interessante que mostra a taxa de aprovação do público e da crítica, e aí a gente consegue fazer até uma comparação. Perfeito? Vamos começar então o nosso top 10 do 10º lugar, é claro, para gerar suspense, é isso aí. Então, em 10º lugar, a gente tem o filme Rio 2. Com 48% de aprovação da crítica, né? Esse filme produzido em 2014 sofre a mesma coisa, né, de filmes de sequência. A gente deve entender assim, de uma certa forma, que os críticos eles não curtem lá as sequências. Por quê? Uma das críticas que os críticos fazem com relação a isso é justamente pelo fato de que uma sequência tende a copiar... Primeiro, uma sequência só existe porque o primeiro filme fez sucesso. E aí eles tendem a copiar o filme anterior contando uma história um pouquinho diferente. E às vezes eles acabam exagerando com relação a isso. Então se a gente pegar o primeiro filme do Rio, que foi bem analisado, o Rio 2... ele coloca muita cor, então você pega, como está falando do Rio de Janeiro, possibilita ter muita cor. O primeiro filme é elogiado por isso. Aí eles pegam no segundo filme e fazem ainda mais colorido, e fica exagerado. Além, é claro, então, dessa questão de tentar repetir a história anterior sem trazer nada muito diferente, o que causa um certo cansaço também para não o público-alvo, né, o público infanto-juvenil, mas para os mais velhos que assistem. E a análise desse pessoal, geralmente, a gente tem que entender que ela não é voltada apenas para aquilo que o filme se propõe, que é entreter, no caso, o público infanto-juvenil, mas eles tentam analisar como que isso chega nos mais velhos. E geralmente, né, quem faz as críticas são pessoas mais velhas. Então isso impacta sim na análise deles. Por isso, menos de 50% de aprovação, 48% para ser mais exato. Em nono lugar, a gente tem A Era do Gelo 2, o que começa a provar para a gente que exatamente os 56% de aprovação da crítica para esse filme de 2006, né, o segundo então da sequência de 5 filmes de A Era do Gelo, que você criar sequências
vai desgastando, vai definhando, né, o filme. Tanto é que a gente vai pegar aqui, o filme 3, o 4 e o 5 não estão no top 10. São eles os filmes que, segundo os críticos, são os 3 piores da Blue Sky. E isso até causa um certo estranhamento, porque quando a gente fala em Blue Sky, a primeira coisa que vem à nossa cabeça são os filmes da Era do Gelo. E que sim, isso é um problema, porque são histórias parecidas, semelhantes, e isso vai causando um desgaste. Você assiste um filme, parece que é igual ao anterior, que parece que é igual ao outro, que é igual ao outro, e fica tudo muito repetitivo. A história pode até ser legal. O público infantil pode se divertir com as piadinhas do Sid. E sim, ele é muito engraçado. Ele é um personagem assim dos mais engraçados que eu destaco das animações. Se eu fosse fazer uma lista, ele certamente estaria no meu top 10. Eu me divirto muito com ele. Mas isso, ano após ano, vai se desgastando. E os críticos, como eu já disse, não gostam disso. O que definha tudo e faz com que a nota vá caindo. Em oitavo lugar, Robôs, com 64% de aprovação da crítica. Esse filme de 2005, ele é visualmente bom para a época, onde essa questão do 3D ainda estava engrenando, né? A gente tem o start inicial de 3D nas animações lá em Toy Story, em 1995. Porém, o que acontece? Essa tecnologia vai melhorando, mas em 2005 a gente estava muito longe do auge, como a gente está hoje. Então, para a época, visualmente o filme é muito bom, mas a história não convenceu nem a crítica e nem o público, porque se a crítica deu 64% de aprovação, o público foi ainda mais baixo, deu 53%. E geralmente o público costuma dar notas melhores do que a crítica, o que mostra realmente que esse filme não engrenou. Eu vou na contramão aí, eu gosto desse filme, já faz até um certo tempo que eu não assisto, mas eu gostava bastante dele quando eu era criança. Pô, tem o Reinaldo Gianecchini na dublagem, tudo bem, não é isso que vai fazer o filme ser legal, mas pô, é o Reinaldo Gianecchini, meu, aumenta um pouquinho essa nota aí, meu povo. Em sétimo lugar a gente tem Reino Escondido, com um pouco mais de aprovação que o anterior, 65%, um filme de 2013 que assim, cumpre bem a questão de entretenimento familiar, da questão infanto-juvenil. Para esse público ele é legal. Ele traz alguns temas importantes para discussão, mas ele não sai do senso comum, ele não traz nada novo com relação a esses temas importantes aí de serem discutidos. E portanto, ele não agradou tanto assim nem a crítica nem o público. Inclusive empatou, né? 65% de aprovação tanto para a crítica quanto para o público. Em sexto lugar, o Touro Ferdinando, com 72% de aprovação da crítica. Um dos últimos filmes aí a serem lançados, né, em 2017. Ele é uma história que já existe antes, né? Ele é baseado num livro de mesmo nome, né, Ferdinand, em inglês. E ele também é mais ou menos como o Reino Escondido. Ele não traz nenhum tema novo, mas um tema atemporal, importante de ser discutido e tem um pouquinho mais de sal, vamos dizer assim, que o anterior, por isso uma diferençazinha assim de nota de aprovação, né? 72 contra 65 lá do Reino Escondido. Mas são filmes bem parecidos com essa questão de colocar na animação um tema importante para ser discutido e tentar clarear a cabeça das crianças. Funciona de uma certa forma, mas não traz nada muito novo, nada surpreendente, então não engrena tanto e não chega no top 5. Mas nós chegamos agora no top 5. E no top 5 nós temos em quinto lugar o filme Rio. Sim, que mostra o nosso Brasilzão. Maravilhoso, o nosso país em destaque numa animação, não é verdade? Esse filme de 2011 também tem 72% de aprovação da crítica, mas o que me fez desempatar e colocar ele em quinto e não em sexto lugar, ali junto com o Touro Ferdinando, foi justamente a aprovação do público,
que tem então 71% de aprovação para Rio contra 51% de aprovação para o Touro Ferdinando. Por isso, o Rio entra no top 5, tá certo? Foi uma diferença que eu tive que colocar, né? Já que a nota da crítica foi igual à porcentagem, então vamos ver o que o público nos diz. E aquele que tiver a maior porcentagem fica na frente, então o Rio tá sim em quinto lugar. E aí eu repito mais ou menos o que eu disse lá quando eu falei do 10º lugar em Rio 2, né? O filme é muito colorido, isso é muito interessante, isso se destaca e por isso ele acaba tendo uma aprovação interessante, né? Para um filme infantil, certo? Em quarto lugar, Um Espião Animal, o filme do Pombo, gente! Foi o último lançamento, né, a última atração do estúdio lá em 2019 e eles contam pra gente uma história muito engraçada de um policial, não é um policial, é um investigador, né, que acaba tomando uma poção e vira um pombo. O policial pombo, o investigador pombo, o agente secreto pombo, melhor dizendo, agente secreto é o nome dele. Conta com um elenco fantástico, só para citar dois nomes, o Will Smith e o Tom Holland, nas dublagens originais em inglês, o que também ajuda aí a crítica a gostar mais do filme. Ele inclusive acaba sendo o filme, né, a animação com maior aprovação do público entre esses filmes da Blue Sky, 92%, surpreendam-se, mais que a Era do Gelo, mais do que Rio, o pessoal gostou mesmo desse filme. Eu te garanto que você pode dar boas gargalhadas e eu acho que tá numa posição legal. Parabéns, gostei muito desse filme mesmo. E foi inclusive, pasmem, um dos últimos filmes que eu vi no cinema, cara. 2019, cara. Mas vamos seguir aqui pro terceiro lugar. Atenção, terceiro lugar, A Era do Gelo. Sim, o primeiro filme lá de 2002. Ele tem 77% de aprovação, muito bom. E apesar de ter sido lançado num período em que a concorrência era alta, porque a Pixar estava lançando Monstros S.A. Pô, filmaço. A DreamWorks estava lançando Shrek. Pô, outro filmaço. Ele conseguiu se destacar. Assim, para ser mais exato, esses filmes são de 2001 e esse é de 2002, mas dá para pegar ali uma mesma sequência, uma mesma época ali, certo? Com mesmas tecnologias sendo utilizada. E o filme engrena demais. Principalmente por causa do Cid, é a minha opinião. Eu sou sim, como vocês já perceberam aqui hoje, um grande fã do Cid. Em segundo lugar, a gente tem Orton e o Mundo dos Ken, com 80% de aprovação. Aqui a gente já está entrando num nível, esse top 2 aqui está num nível assim, bem acima dos outros, segundo a crítica. Eu acho muito difícil a gente achar alguém que vai falar que talvez a Era do Gelo seja pior do que esse e do que o primeiro lugar, mas esse vídeo aqui é sobre crítica. A gente pode fazer um outro vídeo para mim, a minha opinião, a gente pode fazer um outro vídeo, a opinião do público, perfeito? A gente até pode fazer isso daí. Se você quiser, inclusive, deixa bastante like, porque se você deixar bastante like, eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo e que eu posso continuar falando sobre isso aqui no canal. Perfeito? Então deixa aí o seu like, é muito importante, beleza? Esse filme então de 2008, voltando aqui para Orton e o Mundo dos Ken, tem 80% de aprovação da crítica e é um filme que, assim como o Touro Ferdinando, se baseou também numa obra já pré-existente e também não traz nada de novo com relação àquela obra, mas traz um assunto muito importante que precisa ser discutido e nesse caso engrena. Diferentemente de outros filmes que trazem temas importantes, esse consegue engrenar de uma forma inteligente. E em primeiríssimo lugar, Snoopy e Charlie Brown, com 87% de aprovação da crítica. O filme de 2015, ele acaba sendo muito importante porque ele revive memórias do público que cresceu com esses personagens, que são personagens bem antigos e que a Blue Sky conseguiu puxar aqui para esse novo filme. Ele mexe muito com as memórias. E quando mexe com memória, gente, engrena. Então, memória. Anote isso daí na sua cabeça, na sua agenda, enfim. A memória é muito importante em vários momentos da vida.
Depois dessa lista inteira que eu passei aqui para vocês hoje, o mínimo que eu espero de você é que você se inscreva aqui no canal, acione o sininho e deixe o seu like, porque aí eu vou saber que você gosta desses conteúdos. E é claro, você precisa se inscrever e acionar o sininho para continuar recebendo os meus conteúdos com notificação aí no seu celular, no seu e-mail, aonde quer que você vá. Você não vai se esquecer de mim, você vai receber notificação. Olha ali, o Cultura Pop Cia divulgou um vídeo novo. E aí você vai lá, se inscreve, beleza? Um grande abraço a todos e tchau!